galerinha, hoje a gente vai falar sobre o estilo barroco, né? A palavra barroco, ela significa pérola irregular, né? Mas não foi, esse nome não foi dado elogiando, não. Esse nome foi dado criticando mesmo, já que o estilo foi bastante criticado pelo seu exagero, né? Pelo seu excesso de detalhes, pelas suas berrações nas expressões dos personagens. Sim, o estilo ele foi criado por causa do declínio do poder da Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, com toda aquela renovação de mentalidade causada pelo movimento dos protestantes, indo lá, se lembre para quem estudou história lá de Martinho Lutero, então a Igreja ela veio perdendo o seu controle, veio perdendo o seu poder sobre as pessoas. Porque as pessoas começaram a questionar, começaram a valorizar a questão da mentalidade humana, da consciência humana aqui na Terra, enfim, começou a haver confronto sobre o que a igreja falava, sobre o que a igreja pregava. Então, com isso, a igreja ela constrói esse projeto para resgatar essa grande parcela da população que estava invadindo do seu domínio. Então, aí é que vem o barroco. Essa estratégia ela vai muito da questão da beleza, da informação e também da questão da sensibilização das pessoas. Quando eu falo da produção barroca, primeiramente eu vou lá para as pinturas, né? As pinturas quase da sua totalidade é voltada para a questão católica, porque os grandes artistas, claro, eram contratados pela igreja para produzir essas obras, produzir essas pinturas, as quais passavam ensinamento, como também passavam determinadas informações que provocavam sensações, às vezes, de medo, às vezes causavam um certo temor de desobedecer certas crenças da religião, enfim, como também espalhar a história bíblica, né? Só que essa maneira de produção, ela tinha algumas características bem peculiar, umas características bastante fortes, que no caso a gente pode encontrar nas pinturas. O excesso do claro escuro, que é aquela imagem que, se você observar, eu vou mostrar algumas imagens aí, você vai ver um ambiente muito escurecido e as luzes batendo em lugares específicos, né? A dramatização, o barroco ele preza pela dramatização, né? A cena representada sempre vai ser aquele momento exato de maior impacto, né? Ele não vai escolher qualquer cena para representar aquela ação. Aliás, ele não vai escolher qualquer ação para representar aquela cena. Ele vai escolher a ação principal, o fator principal para mostrar a cena. Como, mais uma vez, eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro isso que eu estou falando. Bom, além dessa questão do claro escuro, um tema voltado para a religião, né? A gente tem os excessos também de detalhes, né? Os excessos de linhas curvas na sua composição, né? Por exemplo, na obra o Êxtase de Santa Teresa, você vai ver as dobras dos vestidos, uma intensidade de movimento, né? Que você percebe esse exagero. Você percebe que o artista ele exagera nessas curvas, né? A expressão da Santa Teresa na hora da morte, né? É aquele momento exato do último suspiro. Bom, então vamos começar aqui com um dos artistas fantásticos desse movimento, que é Bernini. Ele é escultor, arquiteto, mas eu vou falar da escultura agora. Então vou mostrar a vocês dois exemplos dessa belíssima produção artística barroca de Bernini. A gente tem o Êxtase de Santa Teresa, pode observar a imagem, você vai perceber um excesso de detalhe, a dramatização na face da santa,
ela fica num local específico, porque o barroco ele não trabalha sozinho. O barroco, a escultura, a arquitetura e a pintura, ele trabalha em conjunto, né? Se você retira do lugar, fica incompleto. Então você percebe isso, por exemplo, nessa escultura da morte o êxtase da Santa Teresa. Se você reparar, logo atrás você tem umas hastes douradas, e essas hastes, quando o sol passa por cima desse espaço, então o raio do sol ele bate nessas hastes douradas, dando essa sensação de que Deus está buscando a santa e levando para o céu. Então você percebe que é todo um planejamento para causar esse impacto, para causar essa leitura, né, para provocar essa sensação nos espectadores. E isso comove, se comove, eu trago as pessoas para mim. Então é tudo muito bem pensado. O local onde vai botar, né? A arquitetura é projetada em função também dessa escultura e os detalhes também pintados para poder se harmonizar. Muitas das pinturas do teto dá a sensação de que existe mais um andar na igreja, ou seja, mais um espaço, e assim até chegar ao céu. Então você percebe ali uma coluna, por exemplo, pintada, que dá seguimento para uma coluna real, né? Então você percebe aí a pintura se harmonizando com a arquitetura. Para quem tem chance de visitar a igreja Nossa Senhora da Purificação, você vai perceber isso. Essa ligação entre a coluna real com a coluna pintada, né? Aquela sensação de que o teto é côncavo, mas o teto ele é plano. Então todo esse efeito, né, visual, toda essa dramatização em que a arte barroca trabalha. Bom, saindo aqui do êxtase de Santa Teresa, você pode perceber aí a roupa, como eu falei, esse excesso de dobraduras, de detalhes. A gente vai para um outro exemplo, que é a escultura de Davi. Bom, trouxe aí a escultura de Davi, né, também do artista Bernini, essa escultura fantástica. Eu vou mostrar o exemplo aí, por exemplo, de Davi renascentista para Davi barroco. Então você pode perceber que o Davi renascentista ele está ali pausado, com a postura bem relaxado, não representa cena nenhuma. Já a escultura de Davi de Bernini, do estilo barroco, você vai perceber já a dramatização, você percebe ali o corpo, né, se torcendo para rumar a pedra em Golias. Então a diferença ao trabalho que se tem o corpo da escultura renascentista, que é relaxada, para o corpo da escultura barroca, que é todo torcido, ou seja, um momento exato que ele vai rumar a pedra e matar Golias. Então o personagem principal, que é Davi, que é o personagem religioso, né, com toda a sua expressão de força para poder atingir o inimigo, que é Golias. Então você percebe que a escolha da cena é a ideal, é a exata, é a mais dramática. Veja aí, faça essa comparação. Então vocês perceberam a diferença aí de uma da outra, né, gente? Com o barroco ele apela para o drama, né? Apela para a convicção. As obras barrocas têm esse detalhe. Ele nos leva para a cena ali representada. Se você olha as obras barrocas, a sensação é que você está ali olhando de perto, é como se você estivesse naquele ambiente, né? Você olha o Davi renascentista, é apenas uma imagem. Você olha o Davi barroco, dá a sensação que você está ali de longe, olhando aquela luta de Davi e Golias. Então é mais um dos pensamentos, é mais um das características das obras barrocas, seja ela escultura, seja ela pintura. Ela nos traz, nos leva, aliás, para a cena abordada ali pela obra. Bom, já na pintura, existem vários, claros, pintores barrocos, mas vou trazer o gênio, né? O Caravaggio, um cara fantástico. Você vai ver algumas obras com esse estilo.
maravilhoso. A gente vai perceber muito o uso do claro e escuro, dessa dramaturgia, da expressão corporal, da expressão da face dos personagens, a hora que sabe, aquela hora H do momento mais expressivo da cena. Então tudo que eu falei da escultura, a pintura também traz. A iluminação para a personagem principal e, como eu já vou repetir, o uso excessivo do claro escuro, né, para causar aquela dramatização da cena. Bom, então, como Davi é uma das histórias mais representadas pela arte, então a gente teve aí Davi no Renascimento, a gente trouxe a escultura de Bernini de Davi e não poderia deixar, Caravaggio também reproduziu essa cena, só que já com outro contexto, né? Davi segurando a cabeça de Golias, ou seja, já é após a guerra vencida. Veja aí essa belíssima obra. Então veja aí, um exemplo da pintura, a captura de Cristo. Vou trazer outra obra, a Crucificação de São Pedro. Pode perceber esses elementos também nessa obra. Bom, mais uma obra também fantástica, né? Olófenes, observe esse trabalho aí, essa imagem maravilhosa. E, mais um exemplo, temos aí a obra Vocação de São Mateus. Veja essa belíssima obra também de Caravaggio. Bom, então, como vocês perceberam aí que o uso do claro escuro é bastante intenso nas produções das pinturas barrocas, a atividade prática da gente vai ser baseada nessa técnica, né? Então vamos lá para vocês aprenderem um pouquinho. Pronto, gente, então depois de eu contornar a minha mão, certo? Eu tenho a figura da mão aqui, a gente vai fazer a produção da sombra, ou seja, para dar aquele claro escuro, dando o tridimensionalismo à imagem. Então, é como se meu foco de luz estivesse aqui, aqui está a minha luz, certo? Então, se a luz bate do lado esquerdo, todo o lado direito será, no caso, assombrado. Então, eu vou escurecer um pouco o lado esquerdo, o direito. Então, todos os elementos da minha mão eu escureci o lado direito, certo? E depois que você fizer isso com lápis, cuidado para não fazer uma linha fininha. Pinte um pouco, certo? E depois eu venho com o dedo aqui espalhando, para dar aquele esfumaçado. Então, eu tenho aí o meu claro e escuro, certo? A parte que ilumina e a parte da sombra. Acho que já é bastante, não vou complicar para você não. A gente poderia jogar aqui a sombra, porém, acho que vai complicar para vocês. Vamos parar por aqui mesmo. Pronto, tá aí.